começar logo aqui do primeiro. Vamos falar do Santos. Aqui o Santos. Para corroborar com o meu argumento aqui, porque, olha, eu coloquei uma postagens aqui muito pessimistas em relação ao Santos, e aí fala, não, otimismo, o Santos vai dar a volta por cima, temos que ser não sei o quê, aquela coisa, não, do pensamento positivo, motivação, tá, aquela coisa toda tal. Que eu vejo, mas é intelectual, tá, aquela coisa lá, como também sugeriram lá no grupo lá da Facos, os formandos da Facos 83 e tal, mas é uma coisa que eu, pelo menos, não consigo ver o futebol como uma coisa esportiva só, pura e tão somente. Não é esporte por esporte, como tem aquele programa de debates da TV Santa Cecília, esporte por esporte. Não o futebol, ainda mais, claro, a gente está falando de esportes populares em um país, esportes nacionais, né, como é o futebol. Um sismógrafo, tipo assim, é muito simbólico, ele representa algo que está acontecendo naquele momento, tá? Ele não está no vácuo, ele não é uma bolha. Esses dois artigos bem interessantes, eu recomendo aqui, vai estar os links lá na bibliografia da live de hoje, que corroboram aqui com esse argumento do humilde blogueiro. Tá? Depois da morte de Pelé, Santos vai para a Série B. Fim de uma era, tá? É a pergunta que ele faz. Fim de uma era, esse texto aqui saiu na Fórum, né? Do Denis de Oliveira. E também tem um outro texto aqui, vamos ver se eu consigo achar aqui, que é do Vinícius Rodrigues Vieira, tá? Que saiu num site aqui chamado J, Democracia em Transe. Rebaixamento do Santos simboliza decadência do Brasil litorâneo, anti-força do agro. A ascensão do clube que revelou Pelé se confunde com a industrialização e formação da identidade nacional brasileira. Aqui, o jornalista Vinícius Rodrigues Vieira, ele vai mais a fundo, tá? Que está fazendo parte, a decadência do Santos faz parte de um processo de desindustrialização do Brasil e o triunfo do agro, com mais um ciclo econômico brasileiro, como todos os ciclos econômicos, de predatismo total, inclusive ambiental. Tá? Mas vamos ver aqui, esse texto aqui da Fórum já começa, né? Foi o primeiro texto que eu li, foi bem interessante, né? Que ele fala que a vila mais famosa do mundo, né? Como um time que se ousou, né, a ser campeão mundial, foi para a final do Mundial de 63, teve que jogar no Maracanã, quer dizer, não dá para jogar no estádio pequeno e tradicional, né, da Vila Belmiro. Quer dizer, um time que conseguiu projeção mundial numa cidade pequena, mas cosmopolita naquele momento. Ela era conhecida naquele momento como a cidade vermelha, a pequena Moscou, ou a Barcelona brasileira. A Pagu estava em Santos. A Pagu. E ativa lá em Santos, por exemplo. Então você tinha a força dos militantes do Partido Comunista do Brasil, naquele momento, na cidade portuária, né, que mereceu até registros nas obras do Jorge Amado, ele salienta, e do Pablo Neruda, né, do poeta. E em 68 teve a petulância de eleger Esmeraldo Tarquínio, tá? O primeiro prefeito negro, Esmeraldo Tarquínio, para ver como a cidade era progressista. Esmeraldo Tarquínio, em meio à ditadura militar recém-implantada, que é claro que ele foi cassado antes da posse pela ditadura. Tá? Para ver o nível de como era progressiva politicamente a cidade. Tá? Então você tem um processo que começa com a decadência, que ele fala que os últimos momentos de vermelhidão dos Santos foi a vitória de Thelma de Souza e Davi Capistrano, né, respectivamente em 89 e 1997, nas eleições da Prefeitura dos Santos. Mas já era uma cidade que além de tudo, inovadoras em políticas de tratamento mental, sempre foi progressista e cosmopolita. Essa época do Pelé, eu me lembro, eu era pequeno, tal, ali nos anos 60, 7, 8 anos,
eu me lembro assim o status que era ser funcionário do Santos Futebol Clube. Era impressionante. Uma amiga da minha mãe, tal, o marido dela trabalhava como funcionário. Era assim, algo assim, como se trabalhasse uma estatal, tá? Uma grande, gigantesca, sei lá, Petrobras, Banco do Brasil, assim. Era um status assim que tinha. E Santos, claro, era uma cidade, o Porto, o café, e principalmente o Porto era uma cidade, principalmente todos os trabalhos que o Porto gerava, né? Isso criou uma efervescência política, cultural e econômica. E não é à toa que o Santos cresceu. E o Santos foi bicampeão mundial, tá? Isso vem nos processos de decadência. Já com a ditadura militar, ele vai descrevendo aqui, com a ditadura militar, quando o Porto de Santos vira área de segurança nacional e você tem a perseguição e muitos foram caçados e a repressão política e cultural em Santos, por ser considerado uma área de segurança nacional, você vê esse início da decadência que se consolida com as medidas neoliberais dos anos 90, a partir do governo Collor, tá? Com a privatização de vários amplos setores do Porto de Santos, e você vê o fenômeno cada vez mais de Santos se transformando numa cidade dormitório. Cidade dormitório. Tá? Muitos, a maioria, nossa, eu me lembro disso, você só via gente com o uniforme da Cosipa para todo lado. O Porto não gerava mais emprego. Tá? Virou uma cidade dormitório. Ou você trabalhava em São Paulo ou trabalhava no polo petroquímico, que também entra na curva descendente. Tá? Eu sou um desses que vim para cá, para São Paulo. 25 anos, não tinha mais perspectiva em Santos. Vou fazer o quê? Morrer no jornal A Tribuna de Santos, infartado, como foi o jornalista anterior a mim, que ocupei o lugar dele. O que eu vou fazer? Eu vim para São Paulo. Tá? Então, você vê uma cidade que envelheceu, tá? E economicamente decaiu e politicamente se tornou cada vez mais reacionária. Você vê, mesmo nos tempos, nas ressurreições que você vai ter aí, nem vou discutir o time de 78 com Newton Batata, João Paulo, Juari, nem vou, os chamados meninos da vila, né, de onde surgiu a expressão. Mas você tem aí o Robinho, e depois a geração Neymar, atletas extremamente reacionários, nem vou explicar o porquê, né? Todo mundo já sabe o destino do Robinho e do Neymar que está tendo agora, que está se refastelando aí no Cruzeiro com o nome dele, o Neymar, né? Mas o texto aqui mais completo que eu acho é esse aqui aqui do rebaixamento do Santos, simboliza a decadência do Brasil litorâneo ante força do agro, do Vinícius Rodrigues Vieira, que é o texto mais completo que ele vai falar desde o século XIX e tal, e principalmente ele coloca isso, né? A Barcelona brasileira, extensa influência sindical, sindicalismo muito forte, em particular dos estivadores, tá? Onde você vai ter, por exemplo, um vanguardismo político-cultural, tá? Até chegar à estagnação, de novo, que ele vai descrevendo, econômica, política e tudo mais. Uma cidade, repito, que ele coloca, esse autor destaca bem isso, uma cidade pequena que ousou, não há caso igual no mundo, que eu saiba, numa cidade do tamanho de Santos, tal, ousou ser bicampeão mundial e ter um esquadrão como esse, que era do Santos, que era um reflexo de um projeto de capitalismo nacional que foi abreviado pela ditadura militar, que foi destruído pela ditadura militar. Tá? Então, você vê o futebol do Santos decaindo junto com a ditadura militar. Primeiro, a decadência política da região, né, e cultural. Segundo, a decadência econômica. Tá? E aí você vê no final Marcelo Teixeira eleito. Marcelo Teixeira, o filho do Milton Teixeira, que criou a Universidade de Santa Cecília, tal, foi presidente do Santos, acho que nos anos 80. Ele sabe muito bem, aquela época do geração do Robinho, tal.
O Santos cresceu ali com empréstimos milionários do Banco Safra, em que o Marcelo Teixeira foi o avalista, o fiador, e o Santos não conseguiu pagar. E aí o Marcelo Teixeira teve que pagar do próprio bolso, porque ele era o fiador, né? E aí processou o Santos, que acabou negociando, terminou de pagar a última parcela em 2012, e aí foi ladeira abaixo. Tá? É uma coisa que vai precisar do mecenas, então vem aí de volta o Marcelo Teixeira de novo, vai pedir um novo empréstimo, só assim. Pela realidade econômica de Santos, a W Torres se interessou em fazer a reforma da Vila Belmiro, transformar aquilo, quem sabe, quiçá seja uma fonte de renda, mas a realidade econômica regional não ajuda. SAF, o Santos virar SAF, um grande patrocínio, um sheik se interessar pelo Santos. Estamos falando de uma cidade mediana, pequena mediana, uma região que está em decadência econômica. Decadência, vai ver o que? Do turismo. Vender miçanga para gringo. Uma cidade desindustrializada, um porto que foi privatizado, que já não gera mais emprego. A gente sabe muito bem qual é a proposta da privatização, em primeiro lugar. É uma cidade de dormitório, e as pessoas começam a sair da cidade, uma cidade que envelhece. Envelheceu e se tornou reacionária, politicamente reacionária. Não é nem sombra do que Santos já foi. Tá? Vanguarda, uma cidade progressista, que elegeu o primeiro prefeito negro na história política do país, que depois foi caçado pela ditadura militar, não deixou nem tomar posse. Tá? Então, olha, eu não vejo com otimismo, não. Eu tenho medo de acabar como o Guarani, que chegou a ser campeão brasileiro, mas está lá, vive na Série B, lutando para não cair para C. O Guarani e a Ponte Preta. O pior, terminar com Portuguesa Santista ou Jabaquara, que desapareceu. Nem sei onde é que está o Jabaquara. Me lembro que eu disputava ciclismo em Santos, tinha uma equipe de ciclismo do Jabaquara, nos anos 70. Nossa, quando eu competia em fazer ciclismo de competição, tinha uma equipe do Jabaquara, que, aliás, era interessante, né, naquela época. Pois bem, essa minha visão que eu tenho que dizer do Santos, né, justificar aqui o meu ponto de vista. Tá? O futebol não é questão só de motivação e o chifofing, vamos lá, vamos virar, vamos não ser, acontecer. O futebol não vive no vácuo. Tá? Não vive no vácuo. É um reflexo do local onde está lá o time. Tá? Ou vai cair aqui, o Alex Barreto está colocando financiarização do esporte, casas de aposta. Olha, o presidente da CBF afastado. Você sabe muito bem que está complicado, né? A FIFA pode punir o Brasil pela justiça comum ter intervido na CBF, tá? Então, de repente, perigava até do Fluminense nem ir para esse Mundial, como punição. Você sabe que a FIFA pune os países cujas confederações ou federações têm intervenção da justiça comum. Tem que ser na alçada da justiça esportiva.